presidente da Comissão de Transporte da Câmara Municipal do Natal, foi motorista de transporte alternativo, conhece o transporte público aqui de Natal como ninguém. A gente conversa agora com o vereador e pré-candidato a deputado federal, Milcley Leite, que também é o presidente estadual do Partido Verde. Seja bem-vindo, vereador. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição. Começar a falar sobre transporte, né? A prefeitura convocou o transporte alternativo para assumir linhas que foram entregues pelo Seturne, pelas empresas de ônibus. Como é que o senhor viu aí esse movimento da STTU e a análise que o senhor faz do sistema hoje? Hoje a gente faz uma análise que o sistema realmente deixa a desejar no tocante quando eles tiram quase 30 linhas de transporte e deixa o povo sem transporte público, né? E isso, eles estão fazendo os estudos, mas tem muitas linhas que merecem voltar e a prefeitura, o município não está tendo força com os empresários para fazer voltar. Enquanto a gente da Comissão de Transporte estamos fazendo nossos esforços, né, para que esse transporte público ele venha atender a população, seja por ônibus ou por alternativo, mas que atenda. Mas vocês já ouviram, inclusive, na comissão de transporte, os envolvidos com essa problemática toda, né? A prefeitura, os empresários, e o que é que deu? Nós fizemos recentemente, semana passada, nós fizemos um grupo de trabalho que vai acompanhar a chamada pública. A Justiça determinou que a CTU colocasse para operar o transporte alternativo e prorrogou até dia 5 agora, novamente, dia 5. Termina o novo prazo e nós tivemos essa reunião. A STTU ela ainda não concluiu ainda, né, o edital da chamada pública, mas nós fizemos um grupo de trabalho através da Comissão de Transporte, os 5 vereadores, comunidade, tem um movimento comunitário, tem 2 pessoas lá representando, a STTU, Transcope Natal, Transcope RN, Citoparne, estão todos nesse grupo e nós vamos acompanhar o processo de quantos carros vai operar, quais são as linhas, qual é a demanda, se essa demanda suporta, se os carros têm condições de atender a demanda, como acessibilidade, elevadores e tudo. Os empresários alegam prejuízo que não está dando para manter determinadas linhas. Isso ficou comprovado através de planilhas que eles mostraram, se é que mostraram, ou não é verdade essa informação? Não é verdade. A gente, tanto da Comissão de Transporte como o povo em geral e nem a STTU, que eles deveriam ter a obrigação de repassar esses dados, não tem repassado. Inclusive, nesse pedido de SS agora, que nós já damos o SS, em contrapartida entrou o que eles tiraram foi linha. Exatamente. Né? A redução do ICMS, ou do ISS, que o ICMS é do governo. Mas já está se falando em 100% agora, de isenção total. Isso, mas como é que a gente vai dar a isenção para os empresários se a gente não sabe o quantitativo, a quantidade de parceiro que é transportado? Porque eles não repassam, por isso encartei uma emenda dentro do projeto de que fala que o município tem que ter o controle. Justamente, mas isso não é de hoje. Vereador Milcley, existia aqui em Natal, se falava bastante e era praticamente clara do ponto de vista de visualização, quando se olhava para a Câmara, a chamada bancada do Seturne. Eram vereadores que se elegiam e se mantinham com contribuições dadas oficial ou não oficial pelo Sindicato das Empresas. Essa bancada do Seturne desapareceu ou ainda permanece na Câmara de Natal? Pelo menos nessa legislatura, a gente até o momento, a gente enxerga que desapareceu, né? Era muito falado, eu sempre acompanhei as audiências na Câmara, visitava direto e realmente falava muito dessa bancada do Seturne. Então, eu acredito que se tiver um vereador lá para ficar falando sobre licitação, para ter licitação e para lutar pelo transporte público, vai ser eu. Se tiver um só, vai ser eu, mas muitos ainda estão brigando pelo transporte público de qualidade na Câmara. Vereador Milcley, agora saindo um pouquinho do transporte para a gente girar outras pautas, o senhor se destacou muito o seu trabalho na Zona Norte por exemplo, quando a gente chega nesse período de chuvas, né, que tem ali enchentes, que tem pessoas desabrigadas, o senhor chegou a arregaçar as mangas e ir para a rua mesmo para ajudar as pessoas que estavam passando por dificuldades. A gente tem visto agora essa situação em Alagoas, em Pernambuco, aqui mesmo, alertas de chuva
chuva e muita gente também sofrendo aí, né, com a questão de volume de água acima do normal. Como é que está agora? O senhor, como vereador, tem acompanhado o que está sendo feito para evitar problemas como esse que está acontecendo na Grande Recife, em Recife, aqui em Natal? Isso, eu tenho acompanhado sim, antes de ser vereador, como eu moro há 30 anos numa comunidade, né, bem periférica, então existem muitos problemas, né, lá é muito buraco, as lagoas de captação quando enche, transborda, as pessoas perdem todos os seus móveis, então isso é todos os anos, há 20 anos, então a gente não tem o que fazer, eu moro justamente na rua da lagoa. Mas agora, como vereador, o senhor tem cobrado mais providências do poder público? Isso. Está sendo feito alguma coisa para evitar que isso continue para frente, já que o senhor fala que há mais de 20 anos acontece? Isso, tenho cobrado sim, né? As lagoas de captação, ela não recebe a manutenção adequada, né? A prefeitura não se programa, ela disse que vai se programar, todos os anos ela disse que vai se programar e não se programam. Então, você tem que limpar as lagoas de captação, dar manutenção, num período onde não tem chuva, para quando vier a chuva você está preparada. É o lógico, então, né? Então, quando vão limpar as lagoas, já tem vindo a chuva, então isso é todos os anos a mesma coisa. Eu acho que falta um pouco de programação e de prioridade, né? A prefeitura tem que escolher prioridade e essa é uma prioridade, onde as pessoas perdem seus Qual votos. é a todos os dias. secretaria responsável por isso? A CEMOV. CEMOV. Mas lá existe um comitê de crise. Até a Defesa Civil também, né? Que se reúne, mas a gente espera lá na ponta lá uma atenção que não chega. Eles estão reunidos, mas não chega. E a gente já viu em alguns casos lagoas que foram aprofundadas e foram limpas, que realmente resolveram o problema. Cita aqui a de Satélite, tem a do Conjunto Cidade Satélite, ali da Chavan, tem outra na Chavan também, perto do posto, tem a da Ayrton Senna, que de certa forma também é bombeada e tal. Então, quando a lagoa ela é limpa e principalmente quando ela é aprofundada, esse problema não existe, né? Isso, mas nós temos a lagoa lá, por exemplo, do Jardim Primavera, que a gente sofre, que é onde eu moro mesmo, e temos a do Sarney, nós temos a do Santa Catarina, nós temos do Aliança, então nós temos várias lagoas que estão transbordando todos os anos, e não é só uma vez por ano, é 2, 3 vezes, as pessoas não conseguem mais viver na sua casa mais. É absurdo. Vereador, agora o senhor está vamos falar um pouquinho agora de política também, Túlio Lemos, o senhor está com um projeto agora de pré-candidatura a deputado federal, né? Pretende deixar a Câmara Municipal para ir para a Câmara Federal. Por que essa decisão? O que motivou? O motivo justamente são esses problemas, né? Quando a gente procura o prefeito, não tem o recurso, tem que ir para Brasília, procura um deputado federal. Então, nós sabemos que em Brasília, por ano, né, tem quase 15 milhões de emendas. Então, para resolver um problema aqui numa lagoa de captação, onde a gente fez o projeto lá, a secretaria nos disse que é 6 milhões para fazer uma nova lagoa lá, por exemplo, na do Jardim Primavera. Então, nós sabemos que como vereador, nós temos pouco mais de 2 milhões em 4 anos. E como deputado federal, temos quase 60 milhões nos 4 anos. Então, que dá para fazer muita coisa, que dá para destinar emenda para construção de UBS, para as pessoas ficar fora de área, dá para construção de creche, para as mães colocar seus filhos e poder trabalhar e ajudar na renda de casa. Então, dá para se fazer muita coisa. E para onde vai o PV? Já que o senhor é presidente estadual do PV e o PV se fortaleceu na Assembleia Legislativa, né, com alguns deputados, recebeu a filiação de Hermano Moraes, Eudiane Macedo, Vivaldo Costa e George Soares, né? Tá com 4 novos ambientalistas, novos deputados voltados para o Partido Verde. Como é que está o PV? Como é que o PV avalia esse cenário da sucessão 2022 aqui? Qual vai ser o caminho? Nós recebemos esses 4 deputados, né? Esses 4 ótimos quadros para o Partido Verde, o qual deu também engrandeceu o Partido Verde, né? Temos sendo procurado todos os dias em todo o estado, as pessoas querendo ir para o Partido Verde, então isso é bom. Fomos até Brasília apresentar, né, os 4 deputados à direção nacional, foi uma conversa muito boa, papo muito bom, então é isso, estamos crescendo o PV.
Semana E passada. vai pra onde? Semana Você passada. só falou do crescimento. Pronto. Fala aí, Ana Karina vai contextualizar uma outra situação. Pois é, eu vou até complementar. Você perguntou vai pra onde? E aí eu vou direcionar um pouquinho, porque semana passada o PV fez uma foto anunciando o apoio à pré-candidatura de Rafael Mota, né, como senador. E antes disso, tinha anunciado o apoio a Carlos Eduardo, porque apoia o projeto de reeleição da governadora e Carlos Eduardo seria o pré-candidato dela. E agora parece que voltou atrás de novo, é Carlos Eduardo? Como é que tá a situação do PV? É um vai e volta, um vai e volta, um vai e volta? Não, vou explicar aqui para vocês e quem está nos ouvindo e também quem está nos assistindo, né? A situação, nós declaramos apoio logo no início, a situação era outra, o cenário era outro, nós nem tínhamos 4 deputados, não é por conta disso, mas porque estavam numa federação e a candidatura de Rafael não era posta também, né? Não estava posta, então ele estava todo mundo na federação. Federação do PV, PSB... Não, PT, PCdoB e PV. Então naquela época. O PSB naquela época já estava dentro, mas depois saiu fora. E aí Carlos Eduardo era o candidato. Era o candidato, né? Que tinha mais aceitação dentro do grupo, que também o Rafael não era candidato na época, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que semana passada eu estive a Brasília, como eu mencionei aqui, apresentar os 4 deputados e aproveitei e fui conversar com o deputado Rafael Mota, no seu gabinete, indo atrás de recursos para também resolver esses problemas que mencionei aqui no início. E na foto, acho que ficou um pouco, vamos dizer assim, vamos dizer que até a culpa possa ser minha, né? De ter colocado lá de forma que a imprensa entendeu que eu estaria apoiando o Rafael Mota, que o PV estaria apoiando, não. Inclusive lá na minha postagem, a gente fala, estaremos juntos para resolver os problemas de Natal, em especial Zona Norte, na minha postagem. E aí aquela foi foto interpretado dessa forma. Foi interpretado bem dessa forma, mas que também Rafael, ele falou e conversamos. Então a imprensa forçou a barra quando viu a foto apenas institucional. Não vou dizer que a culpa seja até da imprensa, acho que da forma que a gente colocou e a foto ficou muito, assim, muito alegre, muito transparente. O que passou, o presidente Milcley, é que o PV caminhava para esse anúncio a Carlos Eduardo e teria sido chamado pelo governo, levado uma chave de roda para voltar, aliás, de Rafael, para voltar o apoio a Carlos Eduardo. Finalmente o PV vai apoiar quem para senador? O que é que nós vamos fazer? O PV vai fazer sua plenária e vai escutar, ouvir todos os seus filiados, como é de costume, né? O PT fez esse final de semana, né? Consolidou o apoio né? No caso, Carlos Eduardo da chapa, né? Apresentou o partido votou, algumas contra, outros a favor, e da mesma forma iremos fazer com o PV, porque acredito nessa democracia e nós temos que ouvir, e quem tiver voto contra para Rafael ou para Carlos Eduardo, nós vamos ouvir, lógico, respeitando, né? O governo também, porque, né, nós estamos num projeto maior também, então existe a federação, nós temos que entender esse processo. Perfeito. Também. E os 4 deputados, o senhor já ouviu deles qual é a preferência? Porque já teve o caso de Hermano, disputou a eleição contra Carlos Eduardo, havia toda aquela situação. Qual é a preferência dos 4 deputados? Não, assim, não há assim uma conversa, né, de Milcley e perguntando, a gente viajou, a gente conversou, mas em relação a candidaturas de Senado nós não conversamos, vamos dialogar agora nessa quarta-feira, né, juntar primeiro a executiva junto com os deputados e vamos ouvir todos eles. Alguns são simpatizantes, né? Porque tiraram também uma foto lá no mesmo dia que estavam comigo e acabou esse processo de toda essa discussão, mas nós iremos discutir internamente no partido e vamos escutar todos os filiados e obedecer o que o partido decidir. Qual o prazo para decidir isso? A gente tem até as convenções, mas uns 15 dias, internamente, uns 15 dias a gente estará decidindo essa questão, né, do apoio. Ok, conversamos com o vereador Milcley Leite, presidente estadual do Partido Verde, pré-candidato a deputado federal. Muito obrigada pela sua participação, vereador. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço e assim que for convidado estarei aqui com o maior prazer.